Especificidade de seletores. Vamos entender finalmente como é que o CSS aplica as regras, que é importantíssimo quando a gente tem mais de uma regra definindo a mesma propriedade de um elemento. Aí a gente vai ver as regras de especificidade. E por último, vamos conhecer o Specificator Tabajara. Quando que a gente precisa disso? Quando dada mais de uma regra CSS definindo a mesma propriedade para um elemento. Nesse caso, qual que prevalece? Vejam esse exemplo. Temos um H4 e aqui a gente tem duas regras estilizando o H4. Uma com color black e a outra com color white. Qual que vocês acham que vai ser a cor do título H4? Adianto para vocês que vai ser branco. Simplesmente porque este cara foi definido por último, então ele prevaleceu. Vamos ver um outro exemplo. Temos aqui um H4 que tem um ID título e tem uma class destaque. E aí nós temos três regras. Elas se aplicam ao título. Só que uma define a cor como vermelha, a outra define a cor como verde e a outra define a cor como azul. E agora, qual que vai ser a cor do texto? Já que os três se aplicam. Bom, eles têm prioridades diferentes. E eu já adianto para vocês que a regra que tiver o seletor mais específico vence. Sendo assim, qual que vocês acham que é o mais específico nesse caso? O segundo, porque ele está usando um seletor de ID. E uma página não pode ter mais de um elemento com o mesmo ID. O que quer dizer que esse seletor de ID é bem específico. Ao passo que um seletor que seleciona todas as tags H4 é bem genérico. Já que é assim, vamos ver quais são as regras dessa tal especificidade. Cada seletor tem uma pontuação de especificidade. Se existem dois seletores que selecionam o mesmo elemento, só que com pontuações diferentes, ganha aquele com essa maior pontuação, ou seja, o mais específico. Se os dois seletores selecionam o mesmo elemento e têm a mesma pontuação, ganha o que foi declarado por último, que foi aquele primeiro caso lá. Regras definidas de forma inline têm precedência sobre regras definidas no arquivo externo, que tem precedência sobre regras definidas dentro do HTML naquelas tags style. E de uma forma geral, um seletor de ID tem precedência sobre um seletor de classe, que tem precedência sobre um seletor de atributo, igual quando a gente seleciona os links que tem um href igual a tal, que tem precedência sobre os seletores que selecionam todos os elementos de uma tag. Então, já que cada seletor tem essa pontuação de especificidade, como será que o navegador calcula esse valor? Neste link vocês podem ver o algoritmo que faz isso, mas não se preocupem, eu explico. Basicamente, o algoritmo vai contar o número de IDs no seletor. Neste caso aqui, este aqui é o seletor. Quantos IDs nós temos aqui? Temos um ID. No próximo passo, o algoritmo conta a quantidade de classes, atributos e pseudoclasses no seletor. Neste seletor aqui, nós temos uma classe, duas classes. Mas não temos seletor de atributo e nem pseudoclasses, que é aquele hover, por exemplo. No próximo passo, o algoritmo vai contar a quantidade de seletor de tags e de pseudo-elementos, que é aquele before, after, selection, etc. Neste seletor aqui, nós temos um seletor de tag. Por fim, o algoritmo concatena os três números, simplesmente coloca um número do lado do outro. Então, se a gente tinha o A igual a 1, o B igual a 2 e o C igual a 3, colocando esses três caras um do lado do outro, a gente fica com 121. Então, a pontuação de especificidade dessa regra é 121. Outros exemplos podem ser vistos aqui. Uma regra que está pegando todos os LIs tem a especificidade de 1. Uma regra que está selecionando todos os elementos de uma classe tem a especificidade 10. Uma regra que está selecionando todos os LIs que tenham a classe tem a especificidade de 11. Selecionando um cara por seu ID, especificidade 100. Se tiverem dois IDs no seletor, 200.
Se tiver uma tag, dá 1. Mas se tiver um atributo, dá a mesma pontuação da classe. Então, ficamos com 11. Se tiver 3 tags, pontuação 3. E daí por diante. Vamos fazer um breve exercício. Qual é a cor do texto neste caso? Eu ajudo vocês dizendo que temos 3 regras e as 3 regras se aplicam a este texto. As 3 estão definindo a cor do texto. Qual vai ser a cor final? Não vou dar a resposta para vocês. Vocês vão ter que vir tentar fazer o exercício, vir nesse slide para poder conferir a resposta. Se você quiser ter certeza de qual que é a especificidade, basta você seguir o algoritmo, ou então você pode usar o incrível Specificator Tabajara. Aqui você pode escrever um seletor, topo, ponto logomarca, hover, e clicar em calcular, e ele te fala qual que é a especificidade desse cara. Esse aqui deu 120. Se eu colocar aqui uma tag, vai dar 121. Agora que você já entende como que o CSS faz para poder aplicar as regras na ordem certa, vamos ver como que a gente pode centralizar tanto horizontalmente quanto verticalmente os elementos.